Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é gerenciar o Cronid. O Cronid é o serviço que manterá sincronizado o seu computador com o horário da sua time zone, ou seja, o fuso horário. Como todo serviço, ele é controlado pelo systemctl e pode ser gerenciado da mesma forma. Systemctl status cronid, ele exibe o status de serviço. Systemctl restart cronid, ele reinicia o serviço. Systemctl start cronid, ele inicia o serviço. Systemctl stop cronid, ele para o serviço. Tá? Da mesma forma como você gerencia os outros serviços no Linux. O arquivo de configuração dele está em /etc/cron.conf. E como já vimos, o cronid pode tanto funcionar como servidor quanto como cliente. Time zone ou fuso horário. Os fusos horários ou time zones são cada uma das 24 áreas fusiformes em que convencionalmente se divide a Terra para efeitos de definição horária de acordo com o movimento aparente do Sol. Então, só para a gente ter um embasamento aí, né, para você entender, então tá aí o globo aí, o mapa mundi aí, essas linhas vermelhas aí são as time zones. Então tem 24 time zones e a time zone na qual a gente se encontra, no caso pelo menos eu me encontro, tá, é Brasília-São Paulo, né? Então se você mora em Fernando de Noronha, sua time zone é outra, é -2 lá. Se você mora no Amazonas, então a time zone lá é -4. Né? Se você mora no Acre, sua time zone lá é -5. E o 0 ali é o UTC. Então nós vamos configurar um servidor NTP interno, que também será um cliente NTP de um servidor externo. Como a gente já viu que o Cronid pode funcionar tanto como servidor quanto como cliente. A primeira coisa que iremos fazer é acertar a time zone do nosso servidor e para isso utilizaremos o comando timedatectl para verificar, por exemplo, timedatectl, a gente vai verificar a nossa time zone, tá? Depois de verificado o fuso, podemos utilizar o parâmetro setTimeZone para modificá-lo, caso seja necessário. Então no meu caso, a gente vai usar o timedatectl setTimeZone América/São Paulo, que no meu caso é o meu fuso onde eu estou localizado. Você vai colocar o fuso aonde você está localizado, tá? Como a gente já viu lá no slide anterior. Observe que só de acertar o fuso o relógio já obtém a hora certa. Agora tem um detalhezinho, né? Por padrão o Linux define o RTC, que é o Real Time Clock, ou seja, o relógio do hardware, né? Ou seja, do seu computador, para o UTC. Ele vai colocar o horário, o mesmo horário de Greenwich, no caso lá do UTC, tá? E na hora ele converte para a hora local dependendo das configurações do fuso horário que está configurado no sistema. Então, por exemplo, vamos supor que lá o UTC, o horário de Greenwich, seja 1 hora da manhã e você coloca lá o seu fuso horário como sendo o meu que eu estou aqui, por exemplo, América São Paulo, que é -3. Então, 1 hora da manhã -3 vai ser 10 horas da noite. Então ele vai colocar o horário do sistema para 10 horas da noite, mais o RTC, ou seja, o horário do hardware do computador vai estar para 1 hora da manhã. Bom, eu estou aqui de novo, né, com o Rock Linux. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver o status, por exemplo, do serviço Cronid, né? O systemctl, a gente já viu, status Cronid. Então tá aí o status dele, ele está executando, né, active and running, né, está enabled, ou seja, ele está iniciando junto com o sistema. Então ele está aí. Então a gente já sabe basicamente, mas só para você para relembrar, né, systemctl restart, reinicia o serviço, tá? Restart cronid. Então reiniciou o serviço, ok? O serviço foi reiniciado. E interessante aqui notar que aqui, ó, Start em NTP cliente/server, ou seja, ele atua como cliente e servidor também ao mesmo tempo, tá? Mas na hora da configuração você tem que habilitar algumas diretivas para ele também atuar como servidor, tá? Então a gente vai dar um quit aqui. Então a gente viu o restart. Então a gente vai o start, né, também start. Ele iniciou, já está iniciado, né? E o stop também, né? Vamos lá. E o stop, porque ele para o serviço. Parou o serviço, vamos dar um status aqui para ver. Apagar aqui.
E você vê lá que ó, o serviço está inactive, ou seja, dead, morto. Então eu vou voltar com ele, né? Porque a gente, pronto, iniciei ele. Vamos ver como é que tá. E tá aí, tá ativo de novo, tá rodando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual a time zone na qual o seu computador tá configurado, tá? Eu troquei a time zone aqui de propósito, né, pra gente ver. Então a gente vai usar o time date CTL. Time date CTL. E você vê lá que o local time é o horário do computador, tá? E o universal time, que é o UTC, tá tudo com o horário do UTC. No caso, a minha time zone ali tá como se fosse o UTC, ou seja, eu estou exatamente no horário daquele fuso horário ali que passa ali por Greenwich, tá? Passa perto ali de Greenwich, praticamente Greenwich, né? Então, lá naquele fuso horário são 3h45 da manhã. Vamos supor aqui que eu tente alterar o horário do meu computador, né? Então eu vou botar time date CTL. Então a gente vai alterar o horário, então é set time, vou botar 17 horas e vamos ver o que acontece. Você vê que ele não deixa eu alterar porque a minha sincronização está automática. Então ele não deixa alterar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar essa sincronização automática, ok? Para poder alterar o horário e depois eu vou habilitar de novo para você ver como é que ele vai alterar, ver que ele vai sincronizar de novo com a minha time zone. Então vamos lá. Então eu vou dar um time date CTL, set NTP, NTP off, para parar com a sincronização. Entendeu? Parei com a sincronização, vamos dar um time date CTL aqui de novo puro para ver. Tá? E você vê ali, ó, NTP Service Inactive, ou seja, eu não estou mais sincronizando, mas o horário continua o mesmo, olha lá. Vamos lá, dá um horário aqui. O horário está ali, certinho. Vou limpar aqui e agora eu vou trocar. Time date CTL, set time 17 horas. Ele deixou eu trocar. Então agora eu vou dar um time date CTL e você reparou lá, ó, que todos os relógios lá, que é o local time, que é a hora do sistema, e universal time foi para 17 também, RTC time, que é o relógio, né, do computador, também está como 17 horas, tá? E o time zone tá ainda, a gente não trocou, tá? E tá como UTC. Então, se eu começar a sincronizar, ele vai pegar o horário daquele fuso horário do UTC, que é o do Greenwich lá. Então eu vou ligar aqui de novo. O NTP para on, ok? Liguei, entendeu? E agora eu vou dar uma olhada no time date CTL de novo. Olha lá. Tá, vamos dar uma olhada lá de novo para ver se ele modificou. E olha lá, ele modificou. A partir do momento que eu ligo o NTP, ele vai começar a sincronizar o horário do meu sistema com aquele fuso horário que eu especifiquei. Mas, como você sabe, esse não é o fuso horário no qual eu estou, né? Eu estou no fuso horário aqui de São Paulo. Então, como é que eu faço para trocar o fuso horário de São Paulo? É muito simples, né? A gente vai também usar o time date CTL, time date CTL, set time zone América / São Paulo. São Paulo. Aqui. São Paulo. Bom, eu vou trocar o meu time zone para América São Paulo, correto? Troquei. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. E você vê que ele já sincronizou. Olha lá. Ele já sincronizou o local time para meia-noite e 51, que é realmente o horário que eu estou aqui, ó, 24 de janeiro, meia-noite e 51. E o Universal Time é o UTC, que é o 351, e o RTC 351 ainda.
Se você perceber um pouquinho, você vê que só o local time mudou. O Universal Time é o UTC, o horário do UTC, que é Greenwich, está certo. E o RTC Time, que seria o Real Time Clock, ou seja, o relógio do hardware, né, do seu computador, você vê que está o mesmo horário do UTC. O Linux, tá, por default, ele deixa o tempo do relógio do hardware da mesma forma que o UTC. Por quê? De acordo com o seu time zone, ele vai diminuir daquele horário, por exemplo, -3 aqui, e vai fazer as contas e vai botar o local time como resultado dessa conta aí. No caso aqui, ó, 3h58 menos 3, então o local time, que é o horário do sistema, vai para -3, fica 0h58, é meia-noite e 58, ok? Mas você pode mudar isso, né? Por exemplo, mudando essa especificação RTC em local time, TZ, de no para yes. Aí dessa forma ele também vai colocar o clock do hardware também para esse horário, para o fuso horário aqui do América São Paulo, no caso. Para você fazer a configuração, que a gente não vai entrar agora, só vou mostrar a configuração do ChronoD. Vou limpar aqui. O arquivo de configuração, ele está lsmhd lh barra etc barra cron, tá? .conf. Então esse aí é o arquivo de configuração do cron. Pode dar uma olhadinha aqui, ó, barra etc barra cron.conf, ok? É o arquivo de configuração dele, que a gente vai ver depois tudo direitinho, tá? Vou sair aqui. Bom, e por enquanto é só isso. A gente vai aos poucos, porque o assunto é um pouquinho grande também, como o SSH, e um pouquinho complexo, tá? Bom, é só um adendozinho aí que eu esqueci, tá? Então também podemos manipular o ChronoD para iniciar ou não iniciar com o sistema. Então tá aí, né, o systemctl enable ChronoD, que inicia o serviço com o sistema, e o systemctl disable ChronoD, que não inicia o serviço com o sistema, tá ok? Então tá aqui, ó, systemctl enable ChronoD, tá? Então ele colocou lá o serviço para iniciar junto com o sistema, tá? Se você der uma olhada aqui, por exemplo, systemctl status, você vai ver lá, ó, o srlib systemd ChronoD service enable, ou seja, ele vai iniciar junto, o serviço vai iniciar quando o sistema iniciar também. E você também pode colocar um systemctl disable ChronoD, ou seja, o serviço não vai iniciar junto com a máquina, tá? Então aqui, desabilitei, vou apagar aqui a tela, vou olhar de novo, e você está vendo aí que agora, ó, ele está disable, ou seja, ele não vai iniciar mais quando o computador iniciar também. Então vou colocar de novo como estava, enable, é assim que eu quero que ele fique, tá? Para ele iniciar junto com o sistema. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.